Vamos falar tudo sobre micos-leões, as 4 espécies que existem no Brasil. Por isso eles estão aqui. Não tem nada a ver com mico-leão. São os saguis que moram aqui no meu quintal. Na verdade eu coloco banana para os passarinhos e quem vem aqui? Os saguis. Um dia eu faço um vídeo só sobre eles, né? Né, moçada? Tem até filhote junto aqui. Mas vamos falar sobre micos-leões. Bora lá! O Brasil tem a maior diversidade de espécies de macacos do mundo todo. São perto de 120 espécies diferentes. Desde o grande muriqui, chamado também de mono-carvoeiro, até o pequeno sagui pigmeu, que é a menor espécie de macaco do mundo. Mas, entre todas essas espécies de macacos, os micos-leões estão entre os mais chamativos e diferentes. Eles são animais endêmicos do nosso país, ou seja, só existem no Brasil. O mais famoso e conhecido entre os micos-leões é o mico-leão dourado, mas existem 4 espécies diferentes. Então vamos conhecer todas elas. Começando pelo mico-leão dourado. Algumas pessoas chamam ele pelo nome de sauim-piranga, que é o nome de origem indígena. Em inglês, ele é chamado de Golden Lion Tamarin. Vive somente em uma pequena região de floresta no estado do Rio de Janeiro. São fragmentos de Mata Atlântica preservados. Algumas pesquisas mostraram que eles até conseguem viver em florestas chamadas de secundárias, desde que existam recursos disponíveis, como ocos de árvores para dormirem e plantas, frutos e pequenos animais disponíveis o ano todo para servirem de alimento. Um estudo mostrou que os micos-leões dourados comem até 160 espécies diferentes de vegetais, entre frutas, folhas, brotos e sementes. As fêmeas pesam perto de 530 gramas e os machos 620 gramas. O tamanho é igual para machos e fêmeas. Eles medem entre 22 a 30 centímetros de comprimento, fora a cauda. Podem ter filhotes com intervalos de 6 a 7 meses. A gestação é de aproximadamente 4 meses e nascem entre 1 a 3 filhotes. O nascimento de gêmeos ocorre em 65% das vezes. Existe até o registro em cativeiro onde uma fêmea de mico-leão dourado teve quadrigêmeos. O registro de um mico-leão dourado que viveu mais tempo foi 16 anos em cativeiro. Na década de 1980, foi iniciada a reintrodução em ambientes naturais de grupos de micos-leões nascidos em cativeiro, com resultados muito bons. Até o ano de 2000, cerca de 150 animais haviam sido soltos na floresta. Hoje existem aproximadamente 1.600 micos-leões dourados na natureza, e o número de animais adultos com idade para reproduzir foi estimado entre 500 e 600 micos. As maiores populações vivem em unidades de conservação. As 2 maiores estão na Reserva Biológica Poço das Antas e na Reserva Biológica União, ambas no Rio de Janeiro. Outra espécie é o mico-leão de cara dourada. Vive somente em áreas de Mata Atlântica no estado da Bahia. Também existem registros de micos-leões de cara dourada no estado de Minas Gerais, mas hoje estão extintos nessa região. Algumas observações foram feitas desses animais no estado do Rio de Janeiro, mas não são bichos nativos, foram soltos em algumas áreas. Hoje, a população de micos-leões de cara dourada está diminuindo muito, devido à destruição das áreas de florestas que eles vivem. A partir de 1 ano e meio de idade, as fêmeas já estão prontas para reproduzir e os machos com 1 ano e 4 meses. O peso dos adultos pode variar,
dependendo da região que vivem e da época do ano, quando a fartura de alimentos é maior. O peso médio é de 600 gramas, tanto para os machos como para as fêmeas. As fêmeas medem 26 centímetros de comprimento e os machos 25 centímetros e meio, fora a cauda. Vivem em grupos com 5 animais. A população total de micos foi estimada entre 6.000 a 15.000 animais na natureza. O número de micos-leões de cara dourada adultos com idade para reproduzir é de 2.000 a 5.000 animais. Agora vamos conhecer o mico-leão preto, também chamado pelo nome de sauim preto. Vive somente na Mata Atlântica da região oeste do estado de São Paulo. Uma área limitada entre os rios Paranapanema e Tietê, não ultrapassando o rio Paraná. Atualmente, os micos-leões pretos vivem na região do Pontal do Paranapanema, no Parque Estadual do Morro do Diabo, na Estação Ecológica Mico-Leão Preto, na Estação Ecológica Caetetus, na Fazenda Rio Claro, em Lençóis Paulistas, e também nas matas de galeria do município de Buri e Estação Ecológica Angatuba. Existem também algumas evidências possíveis de grupos de micos-leões pretos na Serra de Paranapiacaba e no Parque Estadual de Carlos Botelho. Se caso confirmado esses animais nessas regiões, seria ótimo para a preservação da espécie. Estão prontos para reproduzir com 1 ano e meio de vida. As fêmeas pesam perto de 600 gramas e os machos 575 gramas. Medem entre 22 a 30 centímetros de comprimento, fora a cauda. Reproduzem apenas uma vez por ano. O tempo de gestação é de aproximadamente 4 meses e nascem, em geral, 2 filhotes. Atualmente, a quantidade de animais na natureza é de 1.400 micos e o número de adultos prontos para reproduzir é de 380 animais. Gostam de comer frutos, néctar, flores e pequenos animais, como sapos, lagartos, aves e insetos. Suas fezes eliminam muitas sementes e, ao cair no solo, acabam germinando e dando origem a novas plantas. Por isso, são considerados animais dispersores de sementes. E a última espécie descoberta, e ainda pouco conhecida pelas pessoas, o mico-leão de cara preta, também chamado de saguizinho ou mico caiçara. Vive somente na Mata Atlântica do litoral norte do Paraná, na ilha de Superagui, e litoral sul de São Paulo. Os adultos ficam prontos para reproduzirem entre 1 ano e meio a 2 anos de idade. As fêmeas pesam 650 gramas e os machos 685 gramas. Medem entre 22 a 30 centímetros de comprimento, com exceção da cauda. A gestação é de 4 meses. Em geral, nascem 2 filhotes, entre os meses de outubro e fevereiro. Existem 2 estimativas quanto à quantidade de animais na natureza. Um levantamento realizado no ano de 1994 registrou 260 micos-leões de cara preta. Outra, realizada no ano de 2011, registrou 400 animais. A quantidade de animais adultos aptos para reproduzirem é de 250 micos. As principais ameaças dessa espécie estão relacionadas principalmente à construção de um canal que separou o continente da ilha de Superagui, isolando os grupos de animais e destruindo parte do habitat. Os micos-leões de cara preta estão divididos em 2 subpopulações, uma insular, na ilha do Superagui, em Guaraqueçaba, Paraná, e outra continental, região do Ariri, em Cananéia, São Paulo, Vale do Rio dos Patos e região de Cebuí, em Guaraqueçaba, Paraná. São animais lindos que só existem no Brasil. E como vimos, os micos-leões dependem da preservação do seu habitat,
para continuarem existindo. Nossa responsabilidade é proteger a natureza do mundo todo e seus biomas. O Brasil tem alguns biomas únicos, como a Mata Atlântica, que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Proteger essa e outras regiões vai garantir a preservação de animais, como os micos-leões e de muitas outras espécies. E é isso aí! Se você gostou dos micos-leões, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E não se esqueça também de divulgar para todos os seus amigos. Tchau, até a próxima!